Um cara que é amigo dos bons fundamentos do basquetebol. Repetitivo, metódico, clássico e eficiente. Um cara que se vestia como velho mesmo tendo 20 anos de idade. Um rapaz quieto, concentrado e que sem chamar muita atenção se tornou um Hall da Fama. Hoje eu vou te contar sobre o melhor ala pivô da história da NBA, Tim Duncan. Timothy Theodore Duncan nasceu dia 25 de abril de 1976, na ilha St. Croix, nas Ilhas Virgens Americanas. Ele tem duas irmãs mais velhas, Cheryl e Tricia, e um irmão mais velho, Scott. Na escola, Tim Duncan era um aluno exemplar, brilhante e sonhava em ser nadador, a nível olímpico, assim como sua irmã Tricia foi. Seus pais o apoiavam muito, e Duncan se destacou na natação, tornando-se um adolescente de destaque nos 50, 100 e 400 metros livres, com o objetivo claro de representar os Estados Unidos nas Olimpíadas de 1992. Porém, uma triste notícia acabou mudando sua vida para sempre. Em 1989, depois de um furacão chamado de Hugo, que destruiu a única piscina olímpica que tinha na sua ilha, Tim Duncan seria forçado a treinar nadando no oceano. Porém, o seu medo de tubarões acabou arruinando sua paixão pela natação. Ele também sofreu outro golpe emocional, quando sua mãe morreu de câncer de mama em 1990. Um dia antes do seu aniversário de 14 anos de idade. Em seu leito de morte, ela fez Tim Duncan e suas irmãs prometerem que se formariam na faculdade. Isso explica bastante coisa o porquê que o Tim Duncan não largou a faculdade mais cedo para poder integrar a NBA. Mas a gente já vai chegar nesse ponto. Por influência do seu cunhado, Tim Duncan acabou voltando toda a sua atenção para o basquetebol. Ele cresceu muito durante aquelas famosas férias de verão, só que ele teve dificuldade para poder se adaptar ao jogo. Mas Tim Duncan já falou que o basquete ajudou ele a aliviar suas frustrações e a dor que ele sentia naquela época. Tim Duncan era muito alto, porém estranho. São palavras da diretora esportiva do seu antigo colégio de St. Croix. Ele superou seu constrangimento para se tornar um destaque do seu colégio, assim que ele foi para St. Dunstan's Episcopal High School, com médias de 25 pontos por jogo no seu último ano, atraindo todas as atenções das universidades norte-americanas. Dave Odom, técnico de basquete de Wake Forest University em particular, ficou muito interessado em Duncan, depois que viu um jovem de 16 anos empatando em um jogo contra um cara que já era astro da NBA, Alonzo Mourning. E apesar de Tim Duncan receber ofertas de diversas universidades, como Hartford, a Universidade de Delaware e Providence College, pela atenção e pelo carinho de Dave Odom que teve com Tim Duncan, ele decidiu se juntar ao Wake Forest Demon Deacons. Na chegada de Tim Duncan até a equipe, a Universidade de Wake Forest estava passando por algumas adaptações, já que no ano anterior eles perderam alguns atletas que se formaram e outros que acabaram indo para o draft da NBA. Mas ao longo do ano, o estilo simples e eficaz de Tim Duncan jogar basquete foi se encaixando perfeitamente com a universidade. Tim Duncan, ao lado de seu ex-companheiro Randolph Childress, levaram ao seu time a um recorde de 20 vitórias e 11 derrotas. Tim Duncan se formou em psicologia e também teve aulas em antropologia e literatura chinesa, apesar do seu grande foco no basquete. A presidente do departamento de psicologia disse que Tim Duncan foi um dos seus alunos mais intelectuais, inteligente dentro e fora das quadras do homem. Em quadra, seu jogo era extremamente eficiente, sem precisar aparecer em highlights, e com uma presença defensiva fortíssima foram características que ele carregou ao longo de toda a sua carreira. Ele teve médias ao longo do seu período universitário de 16,5 pontos, 12,3 rebotes e inacreditáveis 3,3 tocos por jogo, que foram suficientes para ele ser 2 vezes o jogador do ano, 3 vezes o jogador defensor do ano, 2 vezes o prêmio de All-American, o troféu Oscar Robertson de forma unânime e o prêmio de jogador do ano Naismith College 2 vezes. Durante toda a sua faculdade, Tim Duncan foi tentado a largar os estudos para ingressar na NBA. Vários times tinham intenções reais e ficavam sondando o atleta porque queriam selecioná-lo na primeira escolha do draft. Tim Duncan abriu mão de uma grande quantia em dinheiro, papo de milhões de dólares, e se negou a desviar suas atenções do seu objetivo. Sim, ele estava determinado a cumprir a promessa que ele tinha feito para sua mãe. E assim fez o psicólogo Tim Duncan, se declarando elegível para o draft de 1997 apenas. E o San Antonio Spurs convocou o ala de 2,11 metros de altura como a primeira escolha do draft de 1997. Os Spurs tinham acabado de terminar uma temporada repleta de lesões, incluindo do franchise player David Robinson. E com a chegada de Tim Duncan, a dupla ficou conhecida como as Torres Gêmeas, e já marcaram a sua primeira temporada juntos pela grande eficiência defensiva. Desde o início, Duncan se estabeleceu como um jogador de qualidade defensiva e ofensiva no mesmo nível, já que no segundo jogo fora de casa, ele pegou 22 rebotes contra nada mais nada menos que Dennis Rodman. E como que a gente resume o primeiro ano de calouro de Tim Duncan? Ele simplesmente correspondeu às expectativas como a primeira pick. O primeiro escolhido do draft foi titular em todos os 82 jogos da temporada regular, foi eleito para o All-Star Game de 1998, sim, ainda como calouro, foi nomeado NBA Rookie of the Year,
tendo ganhado o prêmio de Calouro do Mês todos os meses da temporada. Também foi escolhido para o segundo time de defesa da NBA e ganhando as honras do primeiro time da NBA. Tudo isso com médias de 21,1 pontos, 11,9 rebotes, 2,7 assistências e 2,5 tocos. Charles Barkley, o pivô Hall da Fama que na época representava o Houston Rockets, ficou tão impressionado após jogar contra Tim Duncan que declarou: "Eu vi o futuro", e ele usa a camisa número 21. Os Spurs se classificaram para os playoffs de 1998, como o quinto colocado do Oeste. Em seu primeiro jogo de pós-temporada, Tim Duncan fez 32 pontos e 10 rebotes contra o Phoenix Suns de Steve Nash e Jason Kidd. Inclusive, eles passaram da série contra o Phoenix Suns por 3-1, mas perderam na segunda rodada para os finalistas daquele ano, o Utah Jazz de Karl Malone e John Stockton. Agora em seu segundo ano da NBA, temporada de 1999, e agora mais entrosado do que nunca com a sua dupla de garrafão David Robinson, apesar da NBA ter uma temporada mais curta, por conta daquele bloqueio de desacordo entre jogadores e os donos das franquias, os Spurs mesmo assim terminaram em primeiro do Oeste com 37 vitórias e 13 derrotas. Tim Duncan praticamente repetiu as mesmas médias, 21,7 pontos, 11,4 rebotes, 2,4 assistências com 2,5 tocos, sendo mais uma vez o primeiro time geral da NBA, só que dessa vez como o primeiro time de defesa. Nos playoffs de 1999, os San Antonio Spurs foram impecáveis. Derrotaram o Minnesota Timberwolves de Kevin Garnett por 3-1 no primeiro round, varreram o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant por 4-0 no segundo round e também varreram o Portland Trail Blazers de Rasheed Wallace por 4-0, chegando até a primeira final de NBA da história do San Antonio Spurs, contra o meu New York Knicks, sendo campeão já no seu segundo ano de NBA por 4-1 pra cima do New York Knicks de Latrell Sprewell. E o engraçado, mano, é que eu tenho a camiseta do Latrell Sprewell. Essa camiseta 8 aqui, ó. Foi esse cara que perdeu na final. No jogo 5 das finais, Tim Duncan apenas selou sua temporada impecável, com 31 pontos e 9 rebotes, sendo eleito o MVP das finais. Na temporada 99-2000, os Spurs foram bem mais uma vez, terminando em quarto lugar, com 53 vitórias. E agora contavam com mais um reforço de peso, um ala argentino que entrou na liga sem fazer muito alvoroço, sendo apenas a escolha de número 57 do draft de 1999. Estamos falando de Manu Ginobili. Nessa temporada, com um novo teammate, Duncan teve médias de 23,2 pontos, 12,4 rebotes, 3,2 assistências com 2,2 bloqueios por jogo, ganhando outro par de condecorações no primeiro time da NBA e no primeiro time de defesa. No entanto, após temporada, os Spurs foram bem decepcionantes, já que o Tim Duncan machucou o menisco poucos jogos antes de encerrar a temporada regular e não conseguiu jogar nem mesmo um jogo de playoff. Consequentemente, os Spurs foram eliminados na primeira rodada por 3-1 para o Phoenix Suns. Na temporada seguinte, o ano de 2001, ele manteve suas médias, sempre um double-double linear, de mais de 20 pontos e mais de 10 rebotes. Uma consistência de boas performances que mais parecia um robô, e os Spurs foram bem mais uma vez, mas não o suficiente para superar o Lakers de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, sendo eliminados por 4-0 nas finais de conferência. E Tim Duncan sendo muito criticado pela revista Sports Illustrated como o silencioso quando os Spurs mais precisam dele. Após 2 anos de decepções durante os playoffs, na temporada 2001-2002, Duncan, ao lado do recém-draftado francês, que foi a 28ª escolha do draft pelo Spurs, Tony Parker, viria para a temporada de melhor média de sua carreira. 25,5 pontos, 12,7 rebotes, 3,7 assistências com 2,5 tocos. Pelo terceiro ano consecutivo, sendo escolhido para o primeiro time da NBA e o primeiro time de defesa, recebendo o seu apelido The Big Fundamental, ele veio para o primeiro título de jogador mais valioso da NBA, o MVP, sendo apenas o segundo jogador da história do Spurs a receber essa honraria. O outro era justamente seu companheiro de time, David Robinson. E o mais marcante, o que chega até a ser engraçado, é a simplicidade na qual Tim Duncan foi receber o prêmio. O cara foi buscar o prêmio de jogador mais valioso do ano de bermuda, jeans e chinelo de Jesus, mano. Nos playoffs, infelizmente, eles foram mais uma vez derrotados pelo Lakers, liderados pelo astro Shaquille O'Neal, pelo segundo ano consecutivo. Mas esse ano o Lakers estava embaçado, eles seriam os eventuais campeões. Mas não entenda errado, não foi nem um pouco culpa do Tim Duncan. Só pra você ter uma ideia, no jogo 5, ele fez 34 pontos e pegou 25 rebotes. E a realidade é que a maior fraqueza dessa época do Spurs era a idade de David Robinson, ainda mais tendo que jogar contra Shaquille O'Neal, você já deve imaginar, né? Mas o Spurs conseguiu fazer um trabalho excelente na hora de recrutar novos jogadores no draft, já que eles tinham conseguido reunir 3 excelentes jogadores complementares, um ala, um armador e um ala pivô, que se desenvolveria para um dos melhores Big Threes da história da NBA, além de serem liderados por um dos melhores desenvolvedores de jovens talentos da história da NBA, o técnico Greg Popovich. Na temporada 2002-2003, a sexta de Tim Duncan na NBA, ele dominou a liga de ponta a ponta. Começando pelas suas médias na temporada regular, foram 23,3 pontos, 12,9 rebotes, 3,9 assistências com 2,9 tocos,
o que resultou para ele para o segundo prêmio consecutivo de MVP. Back-to-back, um ano atrás do outro. Nesse ano, David Robinson, que na época tinha 37 anos, anunciou que seria sua última temporada pela NBA, o que fez com que Greg Popovich reduzisse seu tempo em quadra para que ele chegasse saudável até os playoffs, nas quais o San Antonio Spurs chegou sem nenhuma dificuldade, sendo o primeiro colocado do Oeste com 60 vitórias e 22 derrotas. E ao chegar nos playoffs, Tim Duncan no seu prime, eles tiveram a chance de vingança dos últimos 2 anos contra os rivais Los Angeles Lakers. E foi aí que Tim Duncan dominou Robert Horry e os Spurs só precisaram de 6 jogos para passar pelo Los Angeles Lakers, com direito a 37 pontos e 16 rebotes de Tim Duncan no jogo 6. Nas finais, o San Antonio Spurs enfrentaria o New Jersey Nets de Jason Kidd e Richard Jefferson. Mas o time do Spurs não queria saber de muita coisa não. Eles estavam inspirados pelo veterano David Robinson, que jogou muito e justamente seria sua última temporada, que dava uma motivação a mais pro elenco, e dentro de quadra sendo liderados em pontuação por um Tim Duncan que teve um quadrúplo-duplo anulado no jogo 6. Sim, Tim Duncan seria o 5º jogador na história da NBA a conseguir fazer 2 dígitos de estatística em 4 estatísticas diferentes em um jogo. Assim, pra muitos foi um quadrúplo-duplo, mas pra NBA ele conseguiu apenas 8 dos 10 tocos que seriam necessários pra um quadrúplo-duplo. Uma hora eu faço um vídeo explicando essa história pra vocês. Mas de qualquer forma, esse jogo, o jogo 6 das finais da NBA contra o Nets, foi o segundo título da história do Spurs, sendo a segunda vez que Tim Duncan recebeu o Finals MVP. E mesmo com esse quadrúplo-duplo roubado do Tim Duncan, ele teve nas finais umas médias mais dominantes da história da liga, velho. Com 24,2 pontos, 17 rebotes, 5,3 assistências e 5,3 tocos por jogo, ajudando seu veterano David Robinson a se aposentar em grande estilo, como um campeão da NBA. Criticado em um ano, elogiado no ano seguinte. Robinson e Duncan foram nomeados os esportistas do ano pela mesma revista Sports Illustrated. O Spurs, agora sem o The Captain David Robinson, que deixou a função de liderar o Spurs agora nas mãos de Tim Duncan, começava um novo capítulo em sua história, com Manu Ginobili, Tony Parker e Tim Duncan. Na temporada 2003-2004, ele renovou seu contrato com o Spurs, assinando um novo acordo de 122 milhões de dólares. O Spurs teve 57 vitórias, terminando em 3º lugar do Oeste. Duncan demorou um pouco para se adaptar a esse novo papel de líder solitário, mas o time conseguiu chegar a mais uma semifinal de conferência contra os rivais Los Angeles Lakers de novo, onde tivemos os lances mais marcantes desses playoffs. Faltando 0,4 segundos para acabar o jogo 5, em uma série que estava empatada em 2-2 para cada time, Tim Duncan acertou um arremesso na meia distância muito contestado pelo Shaquille O'Neal, que colocou o Spurs na frente por apenas 1 ponto, e no lance seguinte, com apenas 0,4 faltando no relógio, Derek Fisher matou um game winner para colocar o Lakers de volta no placar. E os Spurs, depois disso, acabaram sendo eliminados no jogo 6. Na temporada de 2004 e 2005, Tim Duncan veio para mais um duplo-duplo de média, 20,3 pontos e 11,1 rebotes. O Spurs, ainda com seu elenco muito sólido, conseguiu 59 vitórias e foi o segundo colocado do Oeste, chegando até os playoffs, derrotando o Denver Nuggets de Carmelo Anthony na primeira rodada por 4-1, derrotando o Seattle Supersonics de Ray Allen na segunda rodada por 4-2 e derrotando o Suns de Leandrinho e Steve Nash nas finais de conferência em 5 jogos, para mais uma eletrizante final contra o Detroit Pistons e o melhor defensor do ano, Big Ben Wallace. Foram uma série de 7 jogos, na qual em nenhum jogo a defesa do Detroit Pistons permitiu que o San Antonio Spurs fizessem mais que 100 pontos. Mas mesmo assim, o Spurs em 7 jogos foram campeões. Tim Duncan conseguiu seu 3º MVP das finais e se juntou a um grupo seleto ao lado de Michael Jordan, além de conquistar também o respeito de Ben Wallace, que se pronunciou dizendo: ele colocou o time sobre os seus ombros e o levou para um campeonato. É isso o que os grandes jogadores fazem. Durante a temporada 2005-2006, Tim Duncan sofreu uma fascite plantar durante a maior parte da temporada, que é uma inflamação na fáscia plantar, tecido que estende a sola do seu pé, ligando o calcanhar aos dedos. Essa lesão perturbou ele a temporada quase que inteira, o que fez ele cair um pouquinho de produção, com médias de 18 pontos e 11 rebotes, ainda muito bom. Porém, pela primeira vez nos últimos 8 anos, ele não estava no primeiro time da NBA, e sim no segundo. E os Spurs, ainda em primeiro lugar do Oeste, com 63 vitórias. Porém, nas finais de conferência contra o Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki, com direito a jogo 7 e prorrogação no jogo 7, mesmo o Tim Duncan fazendo 39 pontos, os Spurs foram eliminados. A temporada seguinte, a temporada de 2006-2007, parecia um Ctrl-C, Ctrl-V nas estatísticas, que o homem veio de novo para mais de 20 pontos de média e mais de 10 rebotes.
Os Spurs voando chegaram nos playoffs já passando o caminhão pra cima do Denver Nuggets de Carmelo Anthony mais uma vez, pra cima do San Antonio Spurs de Steve Nash e Stoudemire e pra cima do Utah Jazz de Andrew Kirilenko, chegando a uma final de NBA contra o jovem LeBron James. O que não foi muito emocionante pra falar bem a verdade, já que os Spurs varreram LeBron James por 4-0. Tim Duncan liderou o time em rebotes, em tocos e assistências, porém o MVP das finais foi para o armador francês Tony Parker, e foi o cestinha do San Antonio Spurs na série. Após esse quarto título, o ex-companheiro de time David Robinson referiu-se aos últimos anos da NBA como a era Tim Duncan. Nas temporadas seguintes, de 2008 até 2012, o Spurs continuou com desempenhos muito bons, já que o trio continuava firme e forte na equipe, Duncan, Ginobili e Parker. Tim Duncan teve suas médias de 19 pontos e 11 rebotes em 2008, e 2009 até ele entrou naquele período de declínio nas temporadas seguintes, natural pela idade. E nesses anos que eu falei pra vocês, de 2008 até 2012, eles não chegaram a nenhuma final de NBA. Em 2008 eles perderam na final de conferência para o rival Lakers de Kobe, só que sem o Shaq dessa vez, mas ao lado de Paul Gasol. Em 2009, Tim Duncan foi diagnosticado com tendinose no joelho, o que limitou Tim Duncan a jogar menos. Porém, o Manu Ginobili estava no seu prime. Foi considerado um dos melhores shooting guards da liga. Eles chegaram até os playoffs, mas foram eliminados ainda na primeira rodada, pela primeira vez desde os anos 2000, para o Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki por 4-1. Na temporada de 2010, eles perderam para o super time do San Antonio Spurs com Grant Hill, Amar Stoudemire, Steve Nash, Leandro Barbosa por 4-0 nas semifinais de conferência. Na temporada de 2011, Tim Duncan se tornou o líder de pontos da história do San Antonio Spurs e eles conseguiram 61 vitórias, sendo o primeiro colocado do Oeste. Infelizmente, perderam na primeira rodada dos playoffs para o oitavo colocado, Memphis Grizzlies, e tinha um time muito forte defensivamente com Marc Gasol e Tony Allen. No ano de 2011, o Spurs fez uma boa aquisição no draft, jovem rapaz draftado pelo Indiana Pacers, mas automaticamente já chamou a atenção do San Antonio Spurs. Seu nome? Kawhi Leonard. Na temporada de 2012, eles repetiram a dose e ficaram mais uma vez em primeiro lugar do Oeste, com 50 vitórias em uma season que foi um pouco mais curta, por conta de mais um daqueles bloqueios de desacordo entre os jogadores da NBA e os donos das franquias. E o mais engraçado é que essa temporada ficou marcada por uma folga que o Greg Popovich deu pro Tim Duncan, listando ele no placar oficial do jogo como DPN Old, meio que zombando do fato do Tim Duncan já ter 36 anos de idade. Nos playoffs de 2012, eles chegaram até as finais de conferência, dessa vez contra o Oklahoma City Thunder do Big Three jovem de Kevin Durant, James Harden e Russell Westbrook, mas acabaram eliminados por 4-2. Em 2013 tivemos uma temporada de 58 vitórias, o Spurs se classificando para os playoffs em segundo. Nos playoffs eles derrotaram o Lakers sem muitas dificuldades no primeiro round, passaram pelos Warriors no segundo round e pelo Memphis Grizzlies nas finais de conferência, chegando a mais uma final de NBA. Dessa vez contra o Prime LeBron MVP James. Essa série eu tenho a honra de falar pra vocês que eu assisti ao vivo, e estava sendo levada jogo a jogo. Os veteranos do Spurs de certa forma estavam dominando os jovens de Miami, até que chegamos ao jogo 6, o Spurs ganhando por 95-92. A série estava 3-2 para o San Antonio Spurs. Faltavam apenas 5 segundos para acabar o jogo. LeBron tinha acabado de errar um arremesso. Foi quando Ray Allen acertou o arremesso mais importante da carreira de LeBron James. Depois dessa vitória na prorrogação, Miami veio muito motivado para o jogo 7 e acabou entregando o primeiro título nas mãos de LeBron James. Após um quase campeonato, o ano seguinte o Spurs veio com fome de resultados. Tim Duncan se tornou o jogador mais velho a registrar mais de 20 pontos e mais de 20 rebotes em um jogo da NBA. Os Spurs conseguiram 62 vitórias, sendo mais uma vez o primeiro colocado da temporada regular do Oeste. Primeira colocação pra esses caras ficou meio que comum, né, velho? Os veteraníssimos Duncan, Parker e Ginobili agora tinham mais uma estrela no elenco, o Kawhi Leonard, que agora tinha virado uma peça fundamental pra esse time. Sem deixar de citar também Danny Green, que era um excelente arremessador pra 3, e o nosso queridíssimo pivôzão brasileiro Thiago Splitter. Chegaram até os playoffs passando na primeira rodada contra o Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki em uma série emocionante de 7 jogos. Derrotaram o Portland Trail Blazers de Damian Lillard e LaMarcus Aldridge em 5 jogos nas semifinais de conferência. E tiveram sua revanche na final de conferência contra James Harden, Russell Westbrook e Kevin Durant. E eliminaram eles em 6 jogos com direito a até prorrogação no jogo 6. Por falar em revanche, eles tiveram uma revanche também nas finais de NBA. Era San Antonio Spurs contra Miami Heat pelo segundo ano consecutivo. Só que dessa vez foi completamente diferente. Os Spurs só precisaram de 5 jogos para mandar LeBron James de volta para casa. Tim Duncan dominando o garrafão contra o Udonis Haslem, mesmo ele com 38 anos de idade. Inclusive, para ele ter essas boas performances e não sobrecarregar o joelho, Tim Duncan aos 38 anos perdeu 9 quilos para chegar ainda com um corpo de garotão nos playoffs. Mesmo com excelente desempenho, o MVP das finais ficou na mão de Kawhi Leonard.
tirando o que seria o 4º troféu do veterano. Após o seu 5º título, seu corpo começou a cobrar. Mas mesmo assim, ele ainda assinou para jogar por mais 2 temporadas com o San Antonio Spurs. Agora jogando menos minutos e sendo mais um líder veterano para a equipe. Em 2015, ele teve médias de 14 pontos e 9 rebotes. O Spurs conseguiu 55 vitórias, ficando em 6º lugar da temporada regular e caindo para o Lob City Clippers na primeira rodada dos playoffs. Em 2016, o time veio para 67 vitórias. Tim Duncan agora com real declínio de final de carreira, com 8,6 pontos e 5,4 rebotes, mas caindo para o OKC do jovem Kevin Durant nas semifinais de conferência. Foi quando finalmente o Tim Duncan decidiu dar um fim, anunciando sua aposentadoria aos 40 anos de idade, aposentando a sua camiseta de número 21 ainda no mesmo ano, no dia 28 de junho de 2016. E foi assim que veio a sua aposentadoria da NBA, de forma quieta, sem turnê ou sem despedidas chamativas. E por isso que muita gente não sabe o motivo desse cara ser o maior power forward de todos os tempos. Porque ele não tem milhões de seguidores, ele dominou a liga sem mesmo chamar a atenção. 5 vezes campeão, 13 anos seguidos no primeiro time da NBA e no primeiro time de defesa. Recorde da liga de seleções nessas duas categorias. Você que está assistindo ele aqui pela primeira vez não deve conhecer ele realmente, porque ele era chato de se assistir. A nova geração assistindo a um Tim Duncan é ver um basquetebol bom, porém metódico. Ele ficou muito conhecido por fazer o simples, mas fazer bem feito e de forma eficiente. Seus clássicos arremessos usando a tabela e a sua bandeja sempre com a mesma mecânica, acredite em mim, ele fez mais de 26 mil pontos ao longo de sua carreira. Tudo isso com apenas 835 enterradas. Sim, uma enterrada a cada 2 jogos, mesmo ele tendo 2,11 metros de altura. Ele foi o responsável por uma era de vitórias em uma franquia que antes dele aparecer não tinha nenhum título, e após ele aparecer, de 1997 até 2019, não ficou sem ir aos playoffs. Ele não aparecia na mídia, ele não fazia muitos comerciais. Ele nem tem Instagram. Pra vocês terem uma ideia, ele foi selecionado para os melhores jogadores na comemoração de 75 anos da NBA, e ele mandou um vídeo para o evento. E por não ser um cara de highlights, você não vai ver muitos lances dele. E a realidade é que um power forward igual a Tim Duncan, a NBA nunca mais vai ter. E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Se vocês gostaram e chegaram até aqui, mano, considere se inscrever no canal ativando o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo e receber tudo em primeira mão. E se puder, deixa o like, demora apenas 1 segundo, mas faz uma diferença absurda pra ajudar o nosso canal a continuar crescendo e fazer com que o vídeo chegue a mais amantes de basquete. Então eu te vejo no próximo vídeo, minhas redes sociais estão todas aqui na descrição. Até a próxima e falou!